Estamos no nosso cenário na Porto Belo e começando o programa em comum. Muitas atrações, muitas novidades, muita leveza aqui no seu programa semanal. Você fica aí, eu vou ali, daqui a pouco a gente se encontra aqui no programa em comum. Até daqui a pouco. O mesmo asfalto cinza e quente que pavimenta o caminho de milhões de crianças até a escola todos os dias, para outras milhares, é o espaço de luta pela sobrevivência. E nem sempre ter um lugar para onde voltar significa ter um lar. Em muitos casos, o único calor humano que essas crianças conhecem é o da violência. E o final dessa história, a gente conhece bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para mudar essa triste realidade. Há 30 anos, milhões de crianças e jovens puderam ser resgatados, porque uma ampla rede de apoio foi formada a partir do Estatuto, quebrando ciclos de violência e dando possibilidade para que histórias com finais tão previsíveis tomassem novos rumos. Proteger a vida. Esse é o Estatuto. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tribunal de Justiça do Amazonas, Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, afiliada à Rede TV. E neste bloco eu recebo o Dr. Marcos Fonseca, que faz parte da equipe da Apvida, e eu queria aproveitar este momento aqui para agradecer à Apvida todo o tratamento, a acolhida que eu recebi quando eu fui vítima da Covid. Até porque a Apvida tem um sistema que tem crescido cada vez mais no Brasil, com profissionais gabaritados, com pessoas competentes, com enfermeiros, médicos, enfim. Quero agradecer ao Dr. Audicélio e quero fazer isso pessoalmente aqui, ao vivo, nesta gravação, aliás, ao Dr. Marcos Fonseca, que foi a pessoa que me atendeu no momento que eu cheguei com o Covid. E nós temos muita dúvida em relação à Covid. A gente não sabe o que realmente se sente quando tem a Covid. Cada pessoa tem um sintoma diferente. Então, doutor Marcos, a gente quando chega e dá de cara com a Covid, a gente fica muito assustado. Todo mundo diz assim, terminou. Não terminou. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo para o futuro. A gente espera que tenha terminado, mas a gente torce para que tenha terminado. Obrigado por estar aqui conosco. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Eu fico muito lisonjeado e feliz. É uma coisa assim que eu não esperava, né? Muito obrigado pelo reconhecimento. Eu fico feliz em ter te
ajudado naquele momento. E estamos aqui, me coloco até à tua disposição, tá? Para conversar, continuar tirando as dúvidas. Doutor, existem pessoas que fizeram exame e descobriram que elas são assintomáticas, que elas tiveram, elas não sabem se tiveram ou se não tiveram. O exame realmente é necessário para a gente saber se tem Covid? Eu, por exemplo, tive que fazer o exame de pulmão, a tomografia, enfim. E agora tem gente que fez agora e não sabe se tem ou se não teve. Essas pessoas são felizes, são bem-aventuradas, né? Eu tenho inveja de pessoas que positivaram e não sentiram nada. Fico muito feliz, assim, quando eu ouço relatos de pessoas que positivaram, que tiveram o seu exame positivo e não sentiram nada. Isso é comum em várias outras doenças, né? A gente tem pessoas que conseguem ter resistência a várias doenças sem apresentar sintomas. O Covid, por se tratar de uma doença viral, é muito comum isso acontecer. E eu, sinceramente, tenho inveja de pessoas que positivaram sem ter nenhum sintomas. Você necessariamente tem que fazer o exame para saber, ou você pode observar por meio de alguns sintomas comuns na Covid? Eu não vejo necessidade, como profissional, em uma pessoa assintomática buscar o exame. Não muda nada na vida de ninguém saber se está positivado ou não para Covid. Agora, é diferente com uma pessoa que está apresentando uma perda do seu olfato. Como foi o meu caso, eu perdi o olfato. Então, quando uma pessoa apresenta algum sintoma, é lógico que eu tenho que buscar respostas para aquilo que eu estou sentindo. Agora, se uma pessoa está assintomática, não apresenta nenhum sintoma, por que gerar mais ansiedade? É uma preocupação a mais que eu vou ter na minha vida. Vou buscar um hospital, vou procurar o exame que na maioria das vezes é doloroso, né? Vou tirar sangue, né? Vou ter uma agulha entrando no meu braço, a troco de quê? Sem sentir nada? Então a gente tem que ponderar muito, tem que pesar muito. Aliás, doutor, muitas pessoas se automedicaram, né? Resolveram tomar remédios que foram indicados aí pela mídia por conta própria, né? Resolveram tomar azitromicina, Ivermectina, enfim, resolveram se tratar, né? Resolveram assumir o papel de médico, né? Resolveram do profissional de saúde se automedicando, né? Isso foi muito comum durante o grande momento da pandemia, né? É mais um problema que a população enfrentou, né? A automedicação tem suas implicações. A mais simples medicação pode gerar um efeito adverso, né? Então, é um risco que essa pessoa correu, tomar uma medicação sem a orientação e muitas até sem sentir sintomas. Então é preocupante essa situação, sim. Fazer medicação sem orientação médica é sempre um perigo. Até porque você pode não saber que você tem uma hipertensão, você tem um problema de pressão alta no olho, você pode ficar cego, você tem outros problemas graves no organismo que você ainda não identificou e que pode se agravar com essa automedicação, né? Para a Covid, que todo mundo achou que era uma maravilha, que todo mundo ia salvar, todo mundo tinha que ter hidrocloroquina em casa, todo mundo tinha que ter guardado no cofre, que era ouro, ninguém queria vender. E todo mundo tinha que ter Anitta, todo mundo tomando Anitta, enfim. Na maioria das vezes, os sintomas da Covid resolvem com uma hidratação e um analgésico simples, né? A hidroxicloroquina e outros antibióticos que foram usados com critério em alguns pacientes, ele tem que ser muito bem indicado nessa situação. Então, o cliente, a pessoa, né, tem que ter noção que medicação é coisa séria, né? É uma droga, que tem que ter os seus critérios de ser administrado. Então, tem que ser ponderado tudo com relação ao medicamento. Aliás, esse foi um critério muito bem usado pela Apivida, né? A Apivida tinha os medicamentos, mas ela foi liberando para cada paciente de acordo com a necessidade do paciente, né? Não foi entregue ao paciente assim deliberadamente, assim, não, você vai levar, você vai tomar isso, você vai tomar de acordo com o exame que foi feito. Eu sei que o senhor não é porta-voz da Apivida, e o senhor não pode responder por esses números, mas é uma curiosidade que a gente tem que registrar aqui, porque muitos pacientes passaram pela Apivida, os números são fantásticos, de pessoas que foram recuperadas pela Covid e têm histórias para contar. Nós teremos um Natal com todas as pessoas aí com vida. Eu fico feliz em trabalhar na Apivida. Eu sou suspeito em falar, né? Hoje chega no número de por volta de 11.300 pessoas que foram curadas, né? Que foram atendidas pela rede Apivida.
E é exatamente isso que você falou. A gente não entregava nenhuma medicação deliberadamente. Sempre é um caso em particular. Um caso é um caso. Então, à medida que as pessoas iam agravando ou não, nós prescrevíamos um medicamento para determinada fase daquela doença. O que é a imunidade do rebanho? Que a gente não consegue entender. Agora, o rebanho tem que estar todo imune. É um termo técnico, um termo médico, né? Um termo de o pessoal da vigilância sanitária. O que é essa imunidade do rebanho? Então, a imunidade de rebanho é quando a maioria de uma população se torna imune a essa doença, diminuindo assim o contágio. Não consegue ter transmissão dessa doença porque a maioria é resistente. As pessoas que praticam esporte, elas estão mais protegidas? Uma das causas que eu pude perceber na prática médica, né, durante essa pandemia, é que as pessoas que têm alguma comorbidade, seja ela pressão alta, diabetes, obesidade, asma, elas tinham uma propensão a desenvolver uma forma grave da doença. É lógico que se eu pratico esporte, se eu tenho uma alimentação saudável, né, se eu tenho bons hábitos, o meu sistema imunológico, o meu coração, ele funciona mais eficazmente, né? Então, quem é atleta, isso não só na Covid, tá? Em todos os tipos. Em relação a todos os tipos de doença. Sim, hipertensão, asma, ajuda muito. Então, no Covid também não é diferente. O que você acha que vai acontecer agora com o mundo? A gente vai ter que praticar mais esporte? O que a gente vai fazer a partir de agora? Qual é o conselho como médico que o senhor tem para esse pessoal todinho que passou por esse momento crítico no mundo, como médico, na sua visão como médico? Em primeiro lugar, a gente tem que ser muito grato, né? Grato a Deus, principalmente, né? A gente está saindo de uma pandemia, né? Nós somos privilegiados. Apesar de alguns de nós termos adoecido, nós sobrevivemos, graças a Deus. Então, o que nós temos que fazer é se acostumar com o novo normal, né? É continuar com a prática de higiene das mãos, tomar cuidado nas aglomerações e, acima de tudo, prezar mais pela nossa saúde, né? Desenvolver hábitos saudáveis sempre. Esporte, uma boa alimentação. Isso não implica só a segurança com relação ao coronavírus, né? Uma série de outras doenças. Se eu me protejo contra o diabetes, eu não vou ter um risco a mais. Eu não vou desenvolver hipertensão. Então, o que a gente tem que fazer a partir de hoje é desenvolver esse hábito e ser mais grato, né? Com certeza. Doutor Marcos, eu quero agradecer muito pelo seu apoio. Eu sou uma pessoa que é muito agradecida. Uma vez eu conversando com um amigo que é político, eu perguntei por que as pessoas são tão ingratas. Ele disse, Júlio, Aristóteles dizia que a primeira coisa que falha no ser humano é a gratidão. Eu nunca quis ser ingrato, nunca passou pela minha cabeça ser ingrato. Então eu queria lhe agradecer pelo atendimento, a Apvida também que me deu essa oportunidade. E eu festejo, no dia 11 de agosto, 30 anos na Rede Calderaro, por ser grato à Rede Calderaro, por tudo aquilo que me proporcionou. Então, a Apvida, vida longa à Apvida, vida longa ao senhor, sua família, as pessoas que colaboraram, a equipe da Apvida foi muito bem atendida, não é propaganda aqui, nem merchandise. Eu acho que eu fui atendido do porteiro, do segurança, ao médico, todas as pessoas que me atenderam. Então a gente tem que ser grato. E a Apvida ajudou a salvar muitas vidas. A gente é grato por isso. Obrigado mesmo. Poxa, eu fico feliz e em nome de toda a equipe, né? Da família Apvida, né? Porque é uma família, né? Eu te agradeço também. Muito obrigado realmente por esse convite. Eu estou muito feliz. Isso foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram comigo durante esse ano. Foi uma coisa assim inesperada. Daqui a pouco eu volto pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. O mesmo asfalto cinza e quente que pavimenta o caminho de milhões de crianças até a escola todos os dias, para outras milhares, é o espaço de luta pela sobrevivência. E nem sempre ter um lugar para onde voltar significa ter um lar. Em muitos casos, o único calor humano que essas crianças conhecem é o da violência.
E o final dessa história, a gente conhece bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para mudar essa triste realidade. Há 30 anos, milhões de crianças e jovens puderam ser resgatados, porque uma ampla rede de apoio foi formada a partir do Estatuto, quebrando ciclos de violência e dando possibilidade para que histórias com finais tão previsíveis tomassem novos rumos. Proteger a vida. Esse é o Estatuto. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida. Estou retornando com o programa Em Comum, diretamente da Porto Belo, que fica aqui no Alto de Adrianópolis, essa loja charmosa e o sonho de consumo de qualquer arquiteto, das pessoas que querem morar bem. Até porque são vários itens para você compor os seus ambientes. E aqui ao meu lado eu tenho o arquiteto Marco Araújo, que veio dar dicas de como você pode transformar os seus ambientes, morar com estilo, com elegância. Marco, a gente está na Porto Belo e com todos esses itens na nossa frente, itens maravilhosos. A gente fecha o olho e mergulha assim, faz uma viagem, porque é muito bom estar na Porto Belo. Com certeza, né? Como você falou, uma loja elegante, né, e charmosa, que está, quem não teve a oportunidade, venha logo conhecer e ver esses materiais maravilhosos, né? Eu já estou aqui com duas peças aqui coloridas. Sim. São bonitas. Elas remetem assim a 1950? Sim, 50, 60, né? 60, são né? cobogós, né? Cobogós são as iniciais dos 3 arquitetos que criaram. E então é Cobogó, que são dos 3 arquitetos. Então é muito bacana, né? Isso aqui se usa muito hoje em dia nos Muito, projetos, né? muito, né? Tem os foscos, tem os vitrificados, como esses dois são vitrificados, cores variadas, tamanhos variados, dá uma certa transparência e divisão ao espaço, né, entre 2 espaços, isso é muito legal. Inclusive ajuda na ventilação, né? Sim. Isso aqui é da ventilação. Iluminação, ventilação, isso é muito bacana, né? É um charme, né? É um charme. E deixa um espaço jovem e moderno. Nós temos outras peças que também remetem a 1950. Sim, sim. Voltaram um charme também especial para os nossos certeza. projetos, né? Esse material, você pode brincar com essa mesma peça, criar vários mosaicos, várias formas. Com a mesma peça, né? Se você colocar essa peça e virou, brincou, ele vai criando várias formas diferenciadas, né? Ó, aqui tem 4 posições que só essa peça cria. Com a mesma cor? Com a mesma, usando sempre
De preferência a mesma cor, né? Isso, mosaicos com a mesma cor, ou azul, ou amarelo, ou verde, mas também na loja tem outras cores. Eu selecionei algumas aqui no modboard só para dar uma ideia no geral de materiais que me agradam muito, né? Isso aqui a gente pode colocar em que ambiente? Áreas molhadas? Áreas molhadas, áreas secas, externas, internas. Sair brincando, com certeza. Um lavabo, uma cozinha e a imaginação é o limite. A imaginação é o limite e o arquiteto vai fazendo com que a pessoa tenha uma casa, um lugar para morar. Olha, eu gosto muito desse aqui. Também. E, por exemplo, aqui o Liverpool, né? Você pode brincar com os vitrificados, com os foscos, com textura. E você pode colocar ele contrafiado. Contrafiado é quando coloca, né? Assim, desencontrado. Né? Desencontrado, né? Ou então todo alinhadinho, vertical, paredes curvas. Você coloca vertical e ela consegue fazer toda a curva. E tem várias cores, né? Várias cores, vai do frio ao quente, agrada, né? Então tem uns que tem textura, esses que tem textura e brilho, né? Dá uma sensação de natural, aconchego imediato para o ambiente. E com a iluminação ganha assim um espaço sofisticado com esse aqui, não é? Muito, muito, muito. A gente vê que com a iluminação ele vai brilhando cada vez mais, né? E dá uma sensação de natural, mesmo com brilho, né? As peças foscas, elas dão uma sensação de aconchego imediato e sofisticação, elegância, sem causar grandes impactos, mas... Sem exagero, né? Sem agredir os olhos, né? Sim. Ficar uma coisa over, né? Sim, sim. Porque esse cuidado também você tem que se ter, né? Porque sim. Não dá pra gente mudar todo o tempo a parede, né? O material. Isso. A gente tem que pensar também que vai ficar por um bom tempo, a gente vai ficar olhando aquilo ali. Eu acho que a moda é para todos. Espaços atemporais, né? E se utilizar dessa moda para espaços atemporais é ser elegante. Com certeza. E esses aqui são... Esses são materiais externos, né? Ele vai com menos textura, com mais textura, passando dos tons claros aos tons mais escuros. Parede, né? Isso aqui. Piso externo, mas pode ir para a parede também. Né? Os amadeirados são um coringa na hora de brincar, né? Tanto em parede quanto em piso. Eu prefiro os tons puxando para o carvalho. Ele esse não puxa, aqui. é um puxando para o carvalho. Então ele não dá aquele tom amarelado nem avermelhado. Ele fica naquele café com leite. Então eu acredito que seja bem mais elegante para o espaço. Isso aqui não precisa encerar, não, né? Não, enceradeira pode esquecer pro resto da vida. A gente pensa logo em encerar, né? Encerar, Eu, principalmente, que sou leonino, adoro um brilho, né? Olha aqui, os brilhos, como ele gostou. Olha que maravilha, Júlio. Esse aqui, ele é vitrificado. Então, cada peça é única. Porque na hora da fornada, é que deu essa cor. É o mesmo material, só que o tempo que ficou no forno, cada uma adquire uma cor diferente. Nós temos outros itens. Outros itens lá. Nós temos os formatos, né, saindo do tradicional, que criam várias possibilidades, né? Quando a gente brinca com essa forma. A gente pode usar de várias formas. De várias formas. Olha, querendo montar esse quebra-cabeça. Agora aqui em cima. Olha aqui, já montou uma forma. Já uma forma diferente. Então você começa a criar outra, ou na horizontal, que vai dar... Olha aí, já deu. Então assim, a imaginação, você cria um mosaico e segue na parede e vai dar uma textura personalizada ao ambiente. E aqui vai de tons do quente ao frio também. Né? E aqui você pode perceber, ele é acetinado, olha, ele é um fosco. Tem uma parte acetinada e outra fosca, né? Isso, então com um toquezinho de luz direcionada nessa parede, imagina o charme que não vai dar, né? Sim, com certeza, né? Nós temos outros produtos também da Porto Belo, que são, esses aqui são externos, né, também. Ou pode ser interno. Interno ou externo, mas esse pode ser pintado. O diferencial dele é que ele pode ser pintado.
Então você pode brincar com ele E pintar. Né? Ou usar nessa mesma cor, ou todo branco, ou nesse tom de concreto, e aí brinca. A imaginação também. Aliás, É só usar. Marco, o concreto está muito em alta, né? Sim, o concreto, né? O concreto está muito em alta, né? Aqui nós temos esse aqui, vocês vão ver numas imagens que eu fiz uma cozinha, né? Onde tem essa peça com esse relevo. Então é um charme, e ele é metalizado, então ele vai tem vários tons metalizados, do prata ao cobre. E a gente pode usar os metalizados na cozinha hoje, né? Ele não fica over, né? Não fica. Brega, né? Porque antigamente diziam que era brega, né? A gente coloca metalizado. Mas agora tem muito E usar o tom pelo tom isso, né? dentro, né? Ó, se você juntar essa peça aqui e que a bancada da cozinha seja bege. dessa aqui, olha aí, fica um né? tom muito bonito, fica né? tom pelo tom, não corre o risco de ficar Over. de forma Né? alguma. Tem essa forma aqui, gente, é muito elegante, eu gosto muito. Ele é um produto natural, ele tem uma leve textura delicada, então ele deixa o ambiente, para quem gosta de ambientes mais aconchegantes, mais refinados, ele vai muito bem, com A certeza. Porto Belo tem itens diversos. Você monta o seu projeto com todo um charme, sem ficar O forte, né, do momento, todo mundo buscando over. as grandes peças, né? As peças grandes, né? Isso. E a Porto Belo corta do jeito que você quer, né? Sim. Do tamanho que você Essa quer. chega de 1,20 por 2,40. Olha só. Seu projeto vai ter tantas emendas. E essas peças servem até para fazer bancadas de cozinha, De criar mesas. né? Mesas de escritório, enfim. É usar Marco, a imaginação. Obrigado. Eu vou deixar o contato do Marco aqui, a rede social dele, porque se você tiver alguma dúvida em relação a projeto, você pode procurar o Marco Araújo. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, Júlio. Obrigado, Porto Belo. Daqui a pouco eu volto diretamente da nossa cozinha na Porto Belo. Até daqui a pouco. O mesmo asfalto cinza e quente que pavimenta o caminho de milhões de crianças até a escola todos os dias, para outras milhares, é o espaço de luta pela sobrevivência. E nem sempre ter um lugar para onde voltar significa ter um lar. Em muitos casos, o único calor humano que essas crianças conhecem é o da violência. E o final dessa história, a gente conhece bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para mudar essa triste realidade. Há 30 anos, milhões de crianças e jovens puderam ser resgatados, porque uma ampla rede de apoio foi formada a partir do Estatuto, quebrando ciclos de violência e dando possibilidade para que histórias com finais tão previsíveis tomassem novos rumos. Proteger a vida. Esse é o Estatuto. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tribunal de Justiça do Amazonas, Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O Hospital de Combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de 1 milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do Apoio Cidadão. Amazonas, a nossa luta é pela vida. Estou retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, afiliada à Rede TV. E olha, eu estou aqui no nosso espaço da Glacial. A Glacial é uma das maiores redes de sorveterias do Brasil.
Inclusive, tem 60 anos de mercado e é genuinamente amazonense. A Glacial tem 10 lojas em Manaus e uma das maiores sorveterias que a gente tem do Brasil é da Glacial. Ela fica ali na Avenida do Turismo, onde você pode visitar a Glacial e ficar encantada com a Glacial, porque a Glacial tem tudo que você possa imaginar em termos de sorvete. Vou aqui abrir o nosso carrinho, o nosso espaço, e nós temos aqui sorvete de todos os tipos. Olha, Glacial, não esqueça. E a Glacial agora está abrindo também a oportunidade para você que quer revender o produto Glacial. Você liga, nós temos aqui informações da Glacial e você vai revender esse produto. E a Glacial agora está fazendo entrega por meio dos aplicativos. Recebendo agora o chefe Fernando Matos, que está aqui da Alquimia Culinária, vem bater um papo conosco aqui, sempre ele está volta e meia no programa e hoje estreando aqui nosso cenário novo. Chefe, obrigado pela sua presença aqui. Nada, Júlio. A gente tem muita coisa para falar, né, chefe? Aliás, chefe, eu queria saber uma coisa. Os homens estão indo muito para a cozinha agora, cada vez mais? Olha, você foi um dos grandes incentivadores da ida dos homens para a cozinha, né? Eu até, após agora esse período de pandemia, quarentena, a minha turma que está em andamento de culinária básica só tem uma mulher, o resto são todos homens. O lugar de homem agora é na cozinha. E é interessante, antes da quarentena a turma só tinha um homem, eram só mulheres. E mudou isso, inverteu, né? Agora, aliás, muita procura. E muita mulher matriculando o marido. Isso é muito bom, elas estão colocando todas o marido para cozinhar. Agora, Fernando, mudou muito esse cenário da pós-pandemia, né? As pessoas estão recebendo cada vez mais em casa, estão aprendendo a cozinhar e é um fato muito interessante, né? Porque cada vez mais o interesse pela gastronomia, pela culinária tem crescido no estado do Amazonas, no mundo inteiro, que a gente observa. Você, como pesquisador nessa área, evidentemente tem essa informação. No mundo todo, e assim, por conta da pandemia, as pessoas que ficaram em casa, fazendo a quarentena, perceberam a necessidade de realmente cozinhar, porque ninguém aguentava comer todo dia de delivery. Até por questão financeira também. Por questão financeira também. E isso foi uma coisa interessante. Muitos alunos pediram para eu ensinar através de vídeo. Eu nunca tinha me interessado em fazer isso e eu comecei a postar algumas receitas no Instagram. Eu acompanhei todas. E depois montei um canal da Alquimia no YouTube para botar receitas maiores. E aí botei mais de 40 receitas e assim, eu tive uma grande procura agora para fazer aula prática das pessoas que acompanharam as receitas no YouTube e no Instagram. Agora, Fernando, a gastronomia regional ela está sempre em alta, né? Eu, por exemplo, sou fã da gastronomia regional. Eu sei que você também faz com que as pessoas se interessem muito pelos pratos regionais, pelos peixes. Nós temos tantos itens regionais fantásticos, né? E também há um interesse muito grande por esse regionalismo, né? Olha, principalmente por quem é de fora. Impressionante. As pessoas valorizam mais. Quem é daqui não quer aprender. O paraense ele valoriza. O paraense é o contrário, né? Ele valoriza o que é dele. Eu tenho uma aluna que é paraense e aí ela fala que quando posta os pratos, as amigas de lá ficam... Porque lá não tem uma escola como a Alquimia. Aí ela já até me propôs montar uma filial lá em Belém. Eu acho, Fernando, para você ensinar a gente a fazer maniçoba. Porque todo mundo lá quer aprender a cozinhar. Aqui não. É impressionante. O amazonense regionais. Não quer, porque aquela coisa, minha mãe já faz e tal, minha avó faz, mas a pessoa não faz. E eu acho importante que todo mundo aprenda para levar a cultura adiante. Que é a cultura, principalmente da culinária, passada de pai para filho, né? Se a gente não mantiver isso, né, Fernando, a gente vai acabar perdendo nossas raízes regionais, né? Eu, por exemplo, até hoje amo pacu, mas o pacu frito é gordo. As pessoas preferem assado, tem muita gente eu prefiro o pacu frito, mas tem outros peixes que estão saborosíssimos, que você pode até dar um charme maior num prato. Eu costumo dizer, desculpa te interrompendo,
porque a gente é muito preconceituoso com os nossos peixes. É verdade. Infelizmente. Você vai no mercado, vai comprar o de sempre. Vai comprar pacu, sardinha, matrinchã, jaraqui, pirarucu, tambaqui, né? Não sei se eu já falei, Tambaqui, mas só. Exatamente. Só. O resto fica ali. Só o caboclo mesmo é que come aquele peixe. Não, a maioria não vai atrás. O surubim, por exemplo, é um peixe delicioso, e o aruanã, também. que viraram assim vedetes em vários pratos de gastronomia internacional. E nós, amazonenses, nós daqui, não damos valor, porque a gente diz que é peixe de... Peixe liso, né? E aí tem mau preconceito. E aí, fazendo esse paralelo aí que você falou do Pará, você chega lá, o peixe mais nobre deles é o filhote, que é um peixe liso. É um peixe liso, e o paraense ama o filhote. É o peixe mais nobre que tem lá. O Alex Atala levou o filhote para o mundo, o Laurent Sandor levou o filhote para o mundo, e outros grandes chefes nacionais e internacionais levaram o filhote para o mundo. E hoje em dia se conhece muito filhote, né? Sim. Dizem que é da região amazônica. Não, é o Pará que faz com que esse peixe ganhe notoriedade internacional, né? Tem e não... A gente tem filhote no Amazonas? Tem a piraíba. É a piraíba. É o filhote da piraíba. É o filhote da piraíba. Chegar num tamanho muito grande, apesar do nosso ter um sabor diferente do deles, pela água de lá ser mais salubre. Mais um detalhe doce que a gente descobre. Você veio nos ensinar hoje um prato regional. Não. Não é regional. Hoje não é regional. Então a gente muda hoje a nossa receita, a nossa pegada. A última vez que eu vim foi regional. Regional, hoje não tem regional. Não, hoje eu não vou fazer um mix internacional. Também estava comendo pizza, né? Tava comendo pizza, viu? Pizza. Fica observa aquela pizza da deliciosa, Lopiano. Pois é, então eu trouxe um prato aí para equilibrar aquela pizza, que é um prato, inclusive, low carb, com um ingrediente que eu gosto muito de usar, que é a farinha de quinoa. Que é muito boa para o organismo, né? É boa para o organismo e ela não tem carboidrato. Ela é basicamente proteína. É uma proteína vegetal, que é bem interessante. Inclusive, para quem treina muito, é excelente, né? Excelente. Então, eu vou fazer um tabule de quinoa. Tá? Tabule, a receita tradicional seria libanesa, árabe. E você fez uma releitura? Uma releitura, substituindo a farinha de quibe pela quinoa. Tá? Então, vamos e fiz um kebab de frango. O que seria um kebab? A gente tem que aprender, são termos técnicos. São os espetinhos. Tá? No Oriente Médio, todos os espetinhos são chamados de kebab. E aí a diferença desse, por exemplo, se você pegar um espetinho, no japonês, vai ser o yakitori, um espetinho bem semelhante. A diferença é a forma de tempero e a forma de preparo. Olha, aprendi mais uma coisa hoje, que eu não sabia o que era um kebab, eu nunca tinha comido kebab. Eu acho que devo ter comido, eu não sabia o nome, né? E tem duas formas de kebab, tem os espetinhos, que são os mais tradicionais, e tem aquele famoso churrasco grego, que também é servido como kebab. Quando eu lembro sempre que eu morei na Inglaterra e lá os restaurantes, bares, tudo fecha às 11 da noite. E eu estava estudando e aí todo aluno... Que não combina com nós brasileiros, a história do 11 horas da noite. Então a gente saía dos bares, ia para o parque, eu toco violão também, ia para o parque, juntava os amigos no parque, a gente ficava tocando violão até 2 da manhã, batia fome, e só tinha aberto o restaurante turco com kebab, que era a janelinha, então você comia na rua. As pessoas reclamam muitas vezes que no Brasil nada fica aberto até mais tarde, mas na Europa, Paris fecha. Fecha tudo. Em Londres fecha também, 15 para as 11 toca aquela sinetinha, né? A gente tem que começar a pedir o último drink. Acende as luzes, toca a sineta e manda embora. E você pega a sua cerveja, pega seu drink, vai embora dentro de um saquinho, entra no metrô com o seu saquinho, tomando umas coisas com cerveja dentro do saquinho, né? E vai embora. E vai embora e ninguém reclama. Vamos montar logo aqui, aí a gente já tem a receita, já tá... O detalhe do preparo aqui é que esse frango, a gente deixa ele temperado e coloca ele no iogurte natural. Então, o iogurte, ele ajuda a curtir o frango pela acidez e sem perder o sabor. Ele dá um acréscimo de sabor. Então, ele por exemplo, eu estou aquecendo aqui,
que eu já dei uma tostada nele na frigideira. Essa cor escura que dá é o leite do iogurte que carameliza, a proteína do leite carameliza. Não tem nada a ver com queimado, não, né? Porque as pessoas podem dizer, é queimado, né? Não é isso queimado. Isso é engraçado. Um dos cursos que eu tenho é de churrasco. Eu postei uma foto de um churrasco americano, um preparo que é o brisket, da moda do Texas, que ele usa um tempero à base de café. Então a gente cobre ele com aquele tempero preto depois que bota para assar. E tem uma foto, eu com a carne, alguém comentou no Instagram, carne horrível, toda queimada, e depois eu tive que mostrar a foto da carne sendo cortada, como é que preparava, para entender o que era o processo. Porque existem os especialistas que dizem que a gente não pode comer aquela carne queimada, que eu adoro aquela pele do peixe queimado, porque seria um dos momentos assim perigosos da vida da gente, porque daria câncer, né? Dizem que é cancerígeno. É cancerígeno. Eu adoro comer aquilo, adoro comer aquela pele. Tem certas coisas que viram mito, a gente não sabe que lenda, a gente não sabe se é verdade. Eu não sei, por exemplo, se existe um estudo sobre o índice de câncer de estômago, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A quantidade de churrasco que eles comem era para ser altíssimo. Né? Uma carne queimada. Eu já não sei, eu acabo cometendo alguns pecados gastronômicos. Aí você pega, no caso da culinária japonesa, o Ajinomoto, por exemplo, que é o glutamato de monossódio, que todo mundo sai falando mal, que também era cancerígeno e tal. Também. Aí vai verificar o índice de câncer no Japão. É baixo. É baixo, é verdade. E o Ajinomoto, não a marca, tá? Porque foi eles que criaram o glutamato de monossódio, ele é extraído de uma alga e ele é um amplificador de sabor natural, tirado da alga marinha. E foi criado em 1920, então desde 1920 que eles comem isso. Agora não tem assim informação de que há um índice grande, né? Mas a gente não discute com os estudiosos, porque eles devem ter mais informações do que nós, que somos leigos, né, em relação a... Lembra quando o ovo virou veneno? Agora o ovo ele é o queridinho de todo mundo. Todo mundo tem que comer. Agora todo mundo tem que comer ovo. Quando eu era criança só podia comer um ovo por dia. Não, agora uma semana, não podia comer mais nada. Agora tem que comer pelo menos 3 por dia. Olha então, aqui, já estamos aqui fazendo a quinoa eu botei para hidratar, tá? No caldo de legumes. A gente vai deixar a receita aqui depois todinho para os nossos telespectadores, para que eles possam anotar do molho, tudinho, certinho. Pronto, então receita da quinoa. Aí é só misturar. Esse aqui fica gostoso para comer até puro, não só como acompanhamento, ou acompanhado de umas outras folhas, como uma salada mesmo. O molho, aquele molho maravilhoso. Que vai dar sabor, acidez que a gente precisa aqui. Aqui eu posso tanto usar a salsa quanto usar a hortelã. Vamos terminar aqui, que nós já estamos estourando nosso tempo aqui. Vamos lá, botar aqui, montar o prato. Vamos montar o prato. Eu não vou comer, mas eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá o nosso prato que já está terminando o programa. Ele vai montar o prato para que eu apresente para vocês. Fernando, obrigado mais uma vez você ter vindo aqui trazer essa delícia. Olha, qualquer pessoa pode fazer. Até eu que não sei fazer absolutamente nada. Olha só que lindo ficou o prato. Depois eu como. Facinho, saudável, leve. Tá. Fernando, obrigado. Alquimia Culinária, o chefe Fernando Matos está aqui conosco e a gente encerra o programa te agradecendo. Obrigado, eu agradeço. Semana que vem tem mais em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, afiliada à Rede TV. Até semana que vem.